A gente passou algumas noites sem vendendo uma pizza, um lanche, motoboy parado a noite toda. Nunca gostei de vender mal vendido. Vender mal vendido é você aceitar todos os pedidos e não dar conta de entregar. Dentro da associação, eu conheci pizzarias que vendiam 1000 pizzas numa noite. Eu falei, pô, o cara consegue, então eu consigo fazer mais. E assim, no primeiro dia mesmo, já deu resultado que a gente conseguia mandar a pizza em 10 minutos. Ah, que legal, cara. Em 10 minutos tava saindo a pizza da cozinha. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast na Estrada. Mais uma vez estamos em São Paulo. E o meu convidado de hoje é simplesmente o meu cliente mais antigo. Eu trouxe aqui o cara que comprou meu primeiro treinamento. Esse cara é um maluco. O primeiro cara que entrou pro portal Donos de Restaurantes. Na verdade, foi uma leva de 15 pessoas. Mas o David Fogaça estava entre eles. Meu amigo David, seja bem-vindo a esse podcast. Muito obrigado, Marani. Uma honra estar aqui. Cara, desde 2019, né? 2019 no portal. Mas a gente fez treinamento antes, né? Presencial, algumas coisas assim, o né? WhatsApp vendedor. Que isso, cara. Quantos anos de lá vendedor. Pra cá? 5, 6 anos, né? 5 anos. 6 anos. Que legal, a gente se conheceu lá na Unidas. Na Unidas. Um abraço pra galera da Unidas, um abraço pro presidente Leandro, pros ex-presidentes André, Gustavo, pra galera da Unidas que eu gosto tanto. E David, conta um pouquinho da Fogaças Pizzaria pra gente. Fogaças Pizzaria, a gente inaugurou ela em março de 2018. A ideia era levar a comida boa pra região. Só que a gente começou com pizza e hambúrguer, que era as coisas estavam mais fáceis. Depois plantou um restaurante no mesmo local. Meu cunhado, ele estava com uma obra. Conversei com ele, já produziu o espaço, o ambiente, já pensando no restaurante, né? Só que a ideia do restaurante veio bem antes. Ela veio, eu comecei com um sacolão. Essa eu não sabia. Eu tive um sacolão antes do restaurante. Eu comecei empreendendo com frutas e queriam alguma coisa com maior margem. E tinha alguns amigos que tinha pizzaria, que tinha hamburgueria, ainda não estava tão conhecida na região, principalmente parte de hambúrguer artesanal. Então, procurei alguma coisa que tinha mais margem, porque uma laranja num sacolão é a mesma laranja do mercado e o cliente vai comprar onde ele tiver mais comodidade ou melhor preço. E aí, eu pensando lá com minha família, tava eu, minha mãe e minha irmã, e a gente veio com essa ideia de criar pizzaria e hamburgueria. Começava com isso. E em 2018 a gente começou. Aí não tinha experiência nenhuma na área. Contratamos um pizzaiolo. E a parte de hambúrguer, minha irmã, ela agregou nisso daí. Ela trabalhava em casa de embalagem, então ela pegou alguns contatos de fornecedores de embalagem. E o hambúrguer a gente fez uns testes em casa. Começamos. Começou na cara e na coragem. Cara e coragem. Cara e coragem. Cara, coragem e muito coração. Trabalho. Coração, muito trabalho. 2018, tava o iFood aqui em São Paulo, tava bem no começo ainda, tinha muito pouco restaurantes. A gente começou, como todas, maioria dos restaurantes da região, de terça a domingo, segunda fechava. Sim. Mas eu sempre busquei inovação. Então, já entrei com o sistema, já comecei com o sistema. Eu gosto de ter os dados nas mãos, o que estou vendendo, como estou vendendo. Parte de computador, imprimir o papel, as comandas. Fica muito mais fácil isso para mim. Qual era a maior dificuldade nessa época? A gente passou algumas noites sem... vendendo uma pizza, um lanche, motoboy parado a noite toda. Verdade. Ganhando a diária. Teve uma dificuldade em alavancagem de vendas no início? Vendia muito pouco, é isso? Primeira semana. Ainda bem que foi muito pouco. Eu tenho uma família que foi muito... Ela é muito unida, então nos primeiros dias estava ali um dia... Cada dia tinha uma pessoa da família, tanto ajudando como comendo, amigos, colegas, já consumindo. E como eu já comecei com o sistema, eu pegava bastante dados de clientes. E todo dia, de um dia para o outro, eu acordava no outro dia, já mandava mensagem para aqueles clientes que pediram no dia anterior. E aí, o que você achou? Já fazia isso nessa época? Já fazia isso nessa época. Eu tinha
5 pedidos na noite. Para os 5 clientes, eu entrava em contato com ele. Fazia um pós-venda. Fazia um pós-venda. E a gente já começou com o WhatsApp. Hoje, nosso telefone não toca, praticamente. Sim. Quase tudo WhatsApp. Tudo WhatsApp. Aplicativo. Aplicativo e iFood. E iFood. Então, eu busquei já entrar mais informatizado e estava buscando aplicativos. Aplicativo para melhorar. Aí começou o movimento. Dificuldade nessa época que eu tive foi padronização. Falta de conhecimento. Eu não tinha conhecimento da área, né? Contratei o pizzaiolo e ficava na mão dele. Busquei a melhor forma dele fazer a pizza do jeito que ele faz para casa. E fui buscando conhecimento nesse período. Sempre busquei conhecimento. Conheci o Gustavo, na época era o Ecomanda. Aí tinha a Universidade Ecomanda. Eu comprei esse curso, baixei lá o sistema e comecei a tirar uns pedidos por lá. E iFood também. iFood tava entrando em São Paulo, tava começando a ficar legal. Eu tô muito afastado do centro de São Paulo, tô na Zona Sul. Minha loja foi a primeira hamburgueria artesanal da região. Tava mais difundido aqui. Tinha bastante hamburguerias artesanais já. Algumas mais famosas, Osnir. Tinha já a Big Kahuna, bem conhecida. Mas lá na região foi o primeiro com hambúrguer artesanal. E equiparado com a gente tinha aqueles Mac Favela. Tinha bastante Mac Favela com hambúrguer, que era aqueles hambúrguer feito rapidinho, um pouco mais em conta que o artesanal. Sim. Entrei na Universidade Ecomanda, comecei a tirar pedido no aplicativo e recebi o convite do iFood para ir para a inauguração da loja iFood, da sala iFood dentro da Pubra, que era do ramo de pizzarias. Sim, eu lembro disso. E lá eu conheci a Pubra. Até então eu tinha as referências da região, as pizzarias locais, como que eles trabalhavam, como que eram os motoboys, como que era o cardápio, os produtos, insumos, tudo deles. Ali da região. E a maioria do pessoal que tá em volta de você, nem todos olham você com bons olhos quando você vende a mesma coisa. É verdade. Então, quando eu entrei na associação, quando eu vi a inauguração da sala, eu conversei um pouco sobre o que era a associação, me interessei e entrei pro grupo. Sim. Nisso para buscar mais referência, para buscar pessoas que não te viam como adversários e sim como parceiros, né? O forte da associação, para chamar na época, era a gente tem uma taxa muito boa. Só que além disso, uma tem taxa muito de cartão, taxa né? de cartão. Isso era o mais atrativo para trazer a pessoa, só que o maior riqueza que tem dentro do grupo justamente era o ambiente. É o ambiente. Era o grupo. Tá nesse ambiente com outras pessoas, com outras referências, com inclusive de outros estados, né? Por exemplo, a gente se conheceu lá na Pubra e eu vinha de Minas Gerais e você estava aqui em São Paulo. A Pubra era uma associação que, na sua essência, era para acontecer só em São Paulo, mas acabou se expandindo, né? E hoje tem vários lugares, vários estados. Quase no Brasil todo. Mas a grande sacada é que a atração era pela taxa, mas a maior riqueza era o grupo, né? Era o grupo. E dentro desse grupo, vai ter curso de pizzaiolo. Eu fiz um curso de pizzaiolo com o Eric. Aí levei meu pizzaiolo, a gente melhorou a massa. Foi aí que eu comecei, dentro da associação, eu comecei a conhecer padronização, porcionamento, economia de produtos, alguns produtos melhores. Consegui compra com fornecedores melhores também. Às vezes fornecedor direto, como na época... comprar direto da Scala, comprar direto da Seara, hoje, né? Da Catupiry. Você comprar direto de alguns fornecedores, ter uma taxa melhor. E aí comecei a entender, sobrou um pouco mais de margem na época. E essa busca de conhecimento foi fazendo o negócio crescer E você cresceu muito rápido, hein, Fogaça? Porque eu tô pensando agora, você me contou que você começou em 2018. Hoje você tem um faturamento extremamente alto pela média de mercado. Se a gente for olhar a maioria dos restaurantes, inclusive no DDR Master, você está no grupo de quem mais fatura. Então, foi um crescimento que, obviamente, foi pautado na sua busca incessante pelo conhecimento, em se associar a outras pessoas,
mas realmente foi um crescimento muito rápido. Você lembra de algumas coisas que você fez e que trouxeram picos de crescimento para o seu negócio? Exatamente isso, foram vários picos, né? Então me conta. O primeiro pico foi mão de obra. A gente tinha um pizzaiolo mais limitado, tinha um pensamento muito... e se eu tivesse uma pizzaria que vendesse 80 pizzas, eu estaria muito feliz. Só que eu tinha ali no bairro mesmo, já tinha pizzaria que vendia 120, 130 pizzas numa noite. Então eu sabia que era possível mais. Dentro da associação, eu conheci pizzarias que vendiam 1000 pizzas numa noite. Eu falei, o cara consegue, então eu consigo fazer mais. E encontrei um pizzaiolo bacana, que ele me fez alavancar bem parte da produção de pizzas. Então a gente conseguia entregar mais rápido, melhor, mantendo o padrão. Isso daí me limitou 1 ano e 6 meses. Porque eu tava num ambiente que eu tinha 26 lugares e um forno a lenha. Eu lembro. Eu não imaginava que era um forno-esteira. Todo mundo na região usava lenha e que lenha é o melhor, forno a gás é ruim. Dentro da associação também. Dentro do grupo, trocando informações, trocando ideias, conheci pessoas que tinham forno-esteira. Fui até a casa dessas pessoas, entrei, levei minha massa dentro do curso, dentro dos cursos que fiz sobre pizza, para aprender. Vi a diferença de forno a lenha para forno-esteira, não tinha diferença nenhuma. E em dezembro de 2018, já tinha bastante grupos indo até o salão e voltando para casa sem poder ser atendido. Um ou outro ainda pegava o pedido, mas muitos queriam comer no lugar. E eu não tinha tantos lugares. Uma mesa de 15 pessoas já enchia o salão. Primeiro pico foi a gente alavancar bem a parte de estruturar motoboys. Estruturação de motoboys foi muito importante para mim. E conseguir trabalhar bem no delivery. 1 ano e meio depois, fiz um curso, fiz o CIS, que também me ampliou a mente. Falou, você não... Grande Paulo Vieira. Isso, ampliou a mente. E eu sabia que eu podia fazer mais. E aí eu desenhei lá, eu quero uma pizzaria assim, assada. Já tinha em vista um espaço maior. Passou acho que 2 meses disso daí, eu fechei contrato com um salão 4 vezes maior. E comecei a obra. Em 3 meses, a gente estava inaugurando um salão com 150 lugares. Uau! 154 lugares. Saímos de 24 para 54. Foi outubro de 2019 isso. A gente inaugurou num sábado com uma feijoada e fornisteira. Aí eu já mudei para um fornisteira. E os clientes reclamaram? Ninguém reclamou, ninguém notou tanta diferença. Perceba isso, líder, o que o David está contando aqui pra gente agora. Ele quebrou uma crença limitante que ele tinha, que o forno a lenha entregava uma pizza de muito melhor qualidade, que sem o forno a lenha talvez os clientes iam reclamar, não iam gostar do produto que ele vendia. E a gente entende que o forno a lenha tem sim as suas qualidades, ele tem uma entrega de um produto que pode ser um produto de altíssima qualidade, mas existem outras alternativas de mercado, alternativas tecnológicas que muitas vezes são imperceptíveis ao paladar do cliente. E é realmente muito difícil a gente ver alguém que saiu do forno a lenha, foi para o forno esteira e que recebeu uma enxurrada de reclamação e fez com que ele tivesse que voltar atrás. Eu nunca vi isso acontecer no mercado. Então, David teve que quebrar essa crença limitante para conseguir construir. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui, que eu fiz as minhas anotações, eu sempre anoto algumas coisas aqui, é uma coisa que eu acredito verdadeiramente. A criação da visão. Se você quer construir algo grande, a primeira coisa que você precisa fazer é visualizar o que você quer construir. Se a gente consegue criar uma visão, a gente consegue construir. Então, isso fez parte da jornada do David e na minha jornada isso aconteceu várias vezes também. Então, visualize o que você quer conquistar e depois trabalhe para construir o que você visualizou. Faz muito sentido para mim. Pode continuar, David. Além do forno
o forno esteira trouxe muitas vantagens. Primeiro... Agilidade, padronização, mão de obra. Então, qualquer pessoa consegue tirar o forno assado. Coloca de um lado, tira do outro assado, fica muito mais fácil. E no forno a lenha, a gente precisa de um cara muito bem treinado, porque ele tem que ser um forneiro, né? Forneiro, e às vezes ele tira mais rápido, o forno tá muito mais quente, mais difícil de controlar. Então ele padronizou minhas pizzas, ele não diminuiu minhas percas, porque eu tinha perca, às vezes furava a pizza, às vezes caía lenha pra cima da pizza, queimava ou ia crua pro cliente, tinha que trocar. Então ele diminuiu bastante essa perca. Diminuindo perca, melhora bastante o CMV. Sim. E a gente conseguia soltar mais pizzas, produzir mais em menos tempo. Tanto que, na época da mudança, o meu pizzaiolo, ele era mais fechado. Ele falou, se esse forno aqui, se esse forno, como foi com as palavras dele? Mas, se esse forno aqui eu não ficar com uma pizza na pá, eu mudo de nome. Eu falava pra ele, pizzaiolo, pô... Cadê? Tá com espaço no forno, manda mais pizza aí. Não, rapaz, não tô dando conta aqui, não. e do outro lado, só cuspindo as pizzas assadas e o pessoal mandando bala. E foi aí que a gente também, melhorando o aumento de produção, podia aumentar a demanda. Sim. Eu tinha mais confiança para poder aumentar a demanda. E aí a gente passou a fazer rodízios, né, uma vez por semana, esporádicos lá no salão. Esse talvez então seja o terceiro ajuste que você fez, que te permitiu, né? Se eu fizer essa adaptação, eu consigo produzir mais, eu posso inovar. E aí nessa inovação você resolveu colocar rodízio, né? Isso, a gente fazia rodízio uma vez por mês. Era um evento. Galera... postava, já tinha Instagram desde 2018, vinha postando, e falava, galera, a gente sempre tratou o cliente com muito relacionamento, né? Tanto no Instagram como no WhatsApp, sempre mandando mensagem de Páscoa, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, filtrava lá as mulheres, nichava bem. Então, sempre tinha esse relacionamento com o cliente e mandava para eles, pessoal, a gente vai fazer rodízio, dia tal, e ia melhorando. Sempre ia... fazia... errava alguns pontos e melhorava aquilo que foi feito de errado. Tanto que em 2019 foi que a gente inaugurou, outubro, quando o salão tava começando a engrenar bem todos os dias, a gente colocou chopp lá no salão, tava pegando segunda a sexta um movimento mais bacana, não só sábado e domingo, tava conseguindo ter ali 50 pessoas todo dia no salão, veio a pandemia. Em março de 2020. Março de 2020. A gente tinha 6 meses que tinha inaugurado. Caramba. Outubro, novembro, dezembro, pegamos bem essa época de fim de ano. Aí janeiro deu aquela... Foi bom até os 15 dias. Fevereiro tava legal. Março, a pandemia. A gente teve que fechar todo o salão. Tanto que eu postei que a gente ia fazer a pizza de ovo de Páscoa no rodízio, exclusiva do rodízio, tudo. Teve cliente que falou, mas todo mundo, nessa pandemia, você não vai fechar? Você não vai fechar? Você não tem você imaginou amor aos seus funcionários? O que você imaginou nessa época? Você imaginou que talvez você ia quebrar? Isso não passou pela sua cabeça? Qual foi o sentimento? Não passou na minha cabeça, mas eu tive que fazer ajustes internos. Eu olhei pra dentro, vi o que podia ser feito. Falei, galera, o delivery vai poder continuar. Nós vamos trabalhar. Eu tô com vocês estão comigo. Pode contar comigo. Já tinha... E nessa época eu ainda tava com a dívida da mudança. Tava com a dívida da mudança, tava terminando. Eu cheguei no time, reuni eles, falei, galera, a gente vai continuar trabalhando. O que a gente vai fazer de ajuste? Eu tive que desligar alguns garçons, porque o salão ia ter que fechar. Ajustei, empilhei todas as mesas e cadeiras, tudo no salão, apaguei as luzes para economizar luz e falei, vamos trabalhar aqui no que a gente pode. E foi aí que a gente já estava muito bem preparado com o delivery. Sim. Já fazia muito bem um delivery naquela época. E quando
tudo fechou, muita gente não estava trabalhando, sobrou mais espaço pra gente. Todo mundo em casa também, foi daí que a gente começou a crescer e chegou a uma época a ter 20 motoboys dentro da pandemia. Cara, olha isso. Olha o tanto que a nossa... Eu não sabia dessas coisas que você está me contando, né? Olha o tanto que a nossa história se parece nisso. Em 2019, eu fui fazer um trabalho em Portugal, junto com o Max Pires. E a gente, no final do ano ali, por outubro, novembro, foi quando a gente foi, eu não me lembro exatamente. Mas eu tava reformando a francesinha, tava expandindo, né? Eu comprei o ponto ao lado e aí a gente fez uma expansão para eu tinha 70 lugares, a gente ia para 120 lugares. Então eu inaugurei em novembro de 2019 esse novo espaço e aí em março aconteceu a pandemia. A gente estava preparado para um crescimento muito grande ali no salão. E aí, eu me lembro que quando estourou a pandemia, eu contratei de novo um empreiteiro, e aí a gente fez uma nova mudança, mas aí eu expandi a minha cozinha, que eu acabei levando ela para dentro do salão ainda mais, porque eu falei, agora eu tenho que trabalhar no delivery. E ali, o meu trabalho ficou conhecido no Brasil inteiro, porque eu ajudei muita gente a transicionar para o delivery. Sem dúvida, foi o grande boom da nossa empresa de educação, porque eu trabalhei muito, mas em primeiro lugar, veja, David, você estava falando aí, eu faço das suas as minhas palavras, porque nessa época eu falei com os meus colaboradores, eu vou estar na linha de frente com vocês. Então eu estava na pizzaria todos os dias, porque quando as pessoas me falavam assim, pô, mas você vai deixar os seus funcionários trabalhar? Eu falei, não estou deixando não, eu estou junto com eles. Então eu estava na linha de frente, eu trabalhava todos os dias no delivery, eu estava junto com os caras, eu não deixei a peteca cair, eu não deixei salário atrasar, pelo contrário, a gente dobrou as nossas vendas no delivery nessa época, a gente teve uma alavancagem muito grande e grande parte da minha história também, um grande pico ali que a gente teve de crescimento, tanto na Terraço quanto na francesinha, mas nessa época, principalmente na francesinha, foi por causa da pandemia e por causa do delivery. Mas me conta, depois ali durante a pandemia, então você cresceu o seu delivery e como é que foi pós-pandemia? Algo que ajudou bastante a pandemia realmente foi o portal. Tá dentro de grupos, né? A gente tava dentro de grupos... Nessa época ainda nem tinha o DDR, né? 2020 não tinha, a gente lançou o DDR em 2021. Foi. A gente tava... Era mentoria no começo ainda. Exato. Eu tava dentro do portal, tava dentro da Pubra. Eu acompanhava tudo que o pessoal tava fazendo ali de delivery na Pubra. Teve várias ideias, vários insights de movimentos, até mesmo para ajudar a alavancar o delivery. Nessa época de pandemia, o Instagram cresceu bastante. Muito. Nesse período, o iFood também, digital, né? O iFood cresceu. E a gente surfou uma onda bacana, até que começou a reabertura. A gente pôde reabrir em dezembro, no final de ano, eu não lembro se era 21. 2020, acho que a gente passou 21, todo fechado. Final de 21. 2021 a gente pôde reabrir um período, mas depois teve que fechar de novo. Nessa época que a gente reabriu, voltamos com rodízio, já uns dias na semana, e o salão funcionava aos trancos. Foi a época de readaptar Foi a época mais difícil que eu acho, porque a gente tinha... quando eles falaram que podia voltar, os nossos custos voltaram todos, mas a gente abria, não tinha o mesmo movimento e tinha horário, né? Tinha restrição de horário, né, David? Aqui não teve. Não teve? Não, teve até 10 horas, se não me engano. Exato. Teve até 10 horas. E aí você estava se adaptando ali? Tava se adaptando com rodízio. Mas mudamos algumas coisas, tiramos alguma coisa que não fazia sentido. Eu tinha frango no rodízio, só que frango demora mais para fritar. Na mesma fritadeira, que impedia da batata sair mais rápido. Então, eu adaptei bastante coisa. Durante a pandemia também, a gente... E só recordando, no seu rodízio, mini hambúrguer, batata... Pizza, batata... Refri. A hoje tem refri. E tinha frango. Tinha frango. Entendi. Tá bom. Tinha frango. Durante a pandemia... Como a gente ia lançar um rodízio e teve que fechar, durante a pandemia mesmo a gente criou um produto chamado Rodízio em Casa. Eu lembro, cara. Verdade. A gente criou um produto chamado Rodízio em Casa, que é uns 4 mini hambúrguer, uma pizza de 4 sabores. Isso também ajudou bastante a alavancar o ticket nesse período, né? Porque era um combo um pouco maior. Sim.
E os clientes adoraram, eles pedem isso até hoje. Verdade. Só que conforme voltou o salão, eu dou preferência pro cliente que pra vem levar até, pra lá, pro salão, até aqui né? pro salão. Sim. É... Até pra você ganhar mais agilidade no delivery também, né? Porque esse é um Exato. combo que tem um valor agregado muito maior, mas ao mesmo tempo é um item que traz uma complexidade Eu grande, tenho que né? juntar a pizza junto com o hambúrguer, junto Sim. os dois pra mandar junto. Exato. É uma complexidade um pouco maior. Um outro pico que a gente teve foi a volta do salão. E aí, quando voltou de vez o salão mesmo, eu comecei a analisar alguns números, fazia rodízio uma vez por mês. Aí passei a fazer duas, uma no começo, na semana de pagamento, e outra no final do mês, para dar aqueles picos. Depois eles enchiam tanto que começava a fazer fila, que a gente passou a fazer 2 dias. Antes era só quinta, passou a fazer quarta e quinta no começo e no final. Começou a dar bom também. E aí eu analisei bem os números e vi que boa parte do faturamento do mês vinha de 4 dias, que eram os Dias do rodízio. dias de rodízio. E aí, dentro do... Já tinha mentoria, dentro do encontro nosso lá, conversei com um outro mentorado. Ele falou, por que você não segue nesse caminho? Ele mostrou uma visão de fora, uma conversa assim, durante o almoço, durante o encontro. Eu voltei para dentro do restaurante, olhei e falei, vou fazer. E quais foram o passo a passo? Foi o Eric Momo que me deu essa dica. Ele vendo de fora, ele falou, por que você não alavanca um pouco o preço, melhora a sua margem? Você disse que os preços dos insumos subiram, sobe o preço também. Você vai melhorar um pouco a margem, vai diminuir a demanda e você consegue entregar um pouco mais do rodízio, que é o que o pessoal está pedindo. Para eu analisar o rodízio, eu fiz o seguinte raciocínio. Eu olhei uma mesa. Uma mesa com 4 pessoas, ela vai pedir uma pizza e um refrigerante. Quando muito, pede 2 pizzas e um refrigerante. Qual que é o ticket disso? Aí fui lá, fiz as contas, tal, tanto por pessoa. Dava, acho que R$20 por pessoa. Se eu fizer um rodízio a R$40, eu já tô aumentando bem o ticket. E aí, na época, não tinha um refrigerante incluso ainda. Eu consegui colocar R$40 o rodízio e tava muito legal. Como eu comecei a fazer mais dias, eu lancei uma promoção. Que é a promoção de aniversariante, que é algo que chama até hoje os clientes lá. De segunda a sexta, a gente faz uma promoção que trazendo 2 pagantes, o aniversariante cortesia. É um desconto de 30%, 33%. Sim. É muito grande. Só que eu analisei os números. 3 pessoas numa mesa vai me comer uma pizza, um refri. Na época, R$70 esse ticket por pessoa, R$20, R$25 por pessoa. Se 2 pessoas pagarem R$40 ou R$50, vai dar R$100, já dão mais do que os 3 comiam fora. Sim. Vão comer mais? Vão. E nisso daí, começou a um passar pro outro, um falar pro outro da promoção do aniversariante, que daí você vai e come de graça. E aí a gente fazia rodízio 4 vezes por mês, passou a fazer todas as semanas, 2 vezes, e foi ampliando até ser o que se tornou hoje, todos os dias rodízio. Cara, tem um aprendizado que você acabou de trazer, eu quero deixar aqui para as pessoas. Tem um economista, na verdade tem um investidor americano que é o Warren Buffett, que ele diz: nunca teste a profundidade de um rio com as 2 pernas. E o que ele quer dizer com isso? Se você tem aí um serviço, se você tem um produto novo, se você quer testar alguma coisa, não coloque o seu negócio em risco. Você pode testar pequeno, você pode errar pequeno, pode fazer as correções e assim você tem uma chance de sucesso muito maior. Veja o que o David acabou de explicar. Ele teve a ideia de fazer um rodízio. Ao invés de dizer, então, a partir de hoje, na minha pizzaria, na minha hamburgueria, todos os dias vão funcionar o rodízio. Todos os dias vai funcionar o rodízio. Cara, podia não dar certo, os clientes podiam não se adaptar, o ticket talvez seria caro demais e as pessoas não iam conseguir pagar, ou talvez ia ser barato demais, ia mudar o público do David. O que ele fez de forma muito inteligente que eu recomendo que você faça aí no seu negócio. Ele começou fazendo rodízio um dia
por semana. Começou a testar os produtos. Deixa eu ver se eu vou colocar frango, deixa eu ver se eu vou colocar refri, deixa eu ver se o meu ticket vai ser mais alto, mais baixo. Aos poucos, ele foi ajustando o modelo e as pessoas foram conhecendo esse produto. O David é um cara que investe muito também no Instagram. É um cara que coloca a cara, é um cara que se dedica demais. Eu acompanho o David no Instagram e aos poucos ele foi divulgando esse trabalho que ele estava fazendo de rodízio e as pessoas foram conhecendo e foram desejando aquele produto. Depois de já ter um modelo mais ajustado, ele escalou o negócio dele. Então, antes de escalar, você precisa ajustar o seu modelo. Então, o David ajustou, escalou e entendeu que esse modelo de rodízio se adaptava muito bem ao público dele. Então, eu recomendo que você também faça isso. E aí a gente vê que, gradativamente, de forma inteligente, o David vem crescendo o negócio. Então, em primeiro lugar, um dos picos, né? Quando ele fez esse ajuste no delivery com os motoboys, depois ele fez uma reforma, mais pessoas ali no salão, e aí, nesse momento, eu quero que ele conte mais um pico que ele teve agora, que ele tirou o delivery dele, porque estava conflitando ali, né? A demanda aumentou demais, o rodízio, são filas de espera que o David tem em alguns dias especiais, então, com essa produção, automaticamente, a operação estava mostrando que ela precisava de um respiro. E agora o David tira o delivery, então, dessa operação, coloca em um outro ponto físico que é super próximo ali da unidade dele. E agora ele tem uma liberdade maior para ter ainda mais demanda, né, David? Progresso e ordem. É isso. Primeiro eu cresço, depois eu organizo a casa, né? Vou organizando. Eu nunca gostei de vender mal vendido. Uhum. O vender mal vendido é você aceitar todos os pedidos e não dar conta de entregar. Uhum. E aí você tem muito mais reclamação, você tem cliente satisfeito, você acaba se queimando por causa disso. Uhum. Antes de se tornar rodízio todo dia, eu fiz uma reforma na cozinha. Uhum. Eu tirei um forno, coloquei 2 fornos e dobrou a produção. Uhum. Então, quando eu vi que eu tinha capacidade de produzir mais, eu ia alavancando mais as vendas. Eu soltava, ligo a chavinha da venda. Uhum. Chegou um momento que, nessa mudança, eu aumentei um pouco os valores dos produtos. Uhum. Eu praticamente deixei o iFood de lado. Uhum. Eu fiquei 1 ano e meio praticamente sem mexer no iFood. Coloquei os preços, falei, se vender tá bom. Se não vender aqui dentro do iFood, também tá legal, porque o iFood, ele é um parceiro bacana. Uhum. Mas ele é um cliente do iFood. Eu dava bastante atenção para os meus clientes. Para o cliente do aplicativo, para o cliente do WhatsApp. Para esses eu dou sempre bastante atenção e focava e concentrava as promoções ali. Mas sempre em dias que eu tinha capacidade para vender, que era durante a semana. Sim. Final de semana, eu segurava bastante. Às vezes tinha que fechar a loja. Para quê? Para eu conseguir atender bem. Tanto o cliente fazer o controle da qualidade, né? Tanto o cliente do salão como o cliente do delivery. Para que aquele que tá no salão, ele saia satisfeito e traga mais pessoas. E aquele que tá no delivery continue pedindo. Uhum. Então, sempre dava atenção para onde eu tinha mais controle. Sim. O salão... Meu salão, ele é particular, eu tô numa sobreloja, uma avenida bem movimentada, só que eu tô bastante escondido. Eu tô numa galeria com bastante lojas, minha fachada fica atrás, escondida. Tanto que tem gente que fala, nossa, como é que você consegue encher o salão aqui? Ou quando sobe lá, fala, nem imaginava que isso aqui era desse tamanho. Porque eu tô na sobreloja. Por estar mais escondido, o desafio para trazer as pessoas até o salão é maior. Sem dúvida. E só tem um acesso. É o mesmo acesso dos clientes do salão, dos clientes que estão indo para consumido, como dos motoboys que faziam o delivery. Mesma coisa, dentro de uma conversa com outras pessoas que já tem mais restaurantes, ele me falou, em vez de... Eu tava com a ideia de pegar em cima, dobrar tamanho, crescer muito o espaço ali mesmo onde eu tava. E foi me passada ideia. Por que não pega só o delivery e põe no outro ponto físico? No outro ponto. Um ponto que esteja próximo à avenida. Ele não precisa ser
tão grande, porque vai ser só a cozinha, então o aluguel enxuto, né? É um pouco menor, um pouco mais em conta, e você faz exatamente a estrutura que você precisa. Motoboy subindo escada, passando no meio dos clientes, já divide tudo. Sim. Eu conheci no meio dos cursos o Big Kahuna, ele funciona assim, e o Valmor que foi quem passou essa ideia. Ele tem... me passou isso daí, eu falei, nossa, é verdade. Eu comecei a estudar e fiquei, eu acho que 1 ano procurando salão. Aí eu procurei com calma, que eu tava funcionando, eu tô trabalhando bem. Claro. Eu procurei com calma, achei o salão do jeito que eu queria, no preço que eu queria. Fiz a reforma no tempo que eu precisei. Até fui, durante esse período também, procurando mão de obra, escalando a mão de obra para trazer treinando para trazer o mesmo padrão para essa nova operação. Essa nova operação. Dia 9/9, mês passado, a gente inaugurou o delivery. E por incrível que pareça, ele superou muito minhas expectativas pelo tanto de calos que eu já tive. Tá fazendo 1 mês hoje, né? Tá fazendo 1 mês. 1 mês hoje. Exatamente hoje. Exato. Hoje a gente tá gravando aqui dia 9 de outubro, fazendo 1 mês do seu delivery. E qual que é a sensação que você tem? Que você acertou, ficou melhor, ficou mais rápido, ficou mais confortável para os clientes do salão? Como é que ficou? Sensação foi daquele tiro certeiro. Porque foi feito com calma, foi feito com estratégia, foi feito muito bem planejado, como precisava ser feito. Fiz nada correndo, fiz nada precisando, mas eu já passei muito por isso. Eu falei, gente, vamos inaugurar com o que tem, como tá. Eu também já fiz muito porque isso. Eu preciso vender hoje para eu comprar os insumos amanhã para eu vender depois de amanhã. Exato. Essa é a vida real, então, né, eu passei muito por isso. Dessa vez eu fiz bem tranquilo, fiz com o que eu precisava, fiz com produtos bons, porque eu errei muito de do restaurante pequeno, que foi o primeiro. Eu errei bastante, eu corrigi algumas coisas nesse segundo, que eu também errei e só descobri depois, e corrigi bastante nesse terceiro. Sim, que também tive alguns erros. Aham. Que aí a gente vai melhorando para os próximos. Sim. Esse é um teste para quem sabe futuramente outras casas. Aham. Né? Então, por fazer com toda essa calma, toda essa paciência, eu tive que inaugurar nesse sentido. Gente, vamos entrar e vamos vendo o que precisa. E aí, passei 2 dias lá dentro da loja, arrumando sistema, arrumando integração, trazendo os aplicativos, trazendo os clientes. E assim, no primeiro dia mesmo, já deu resultado que a gente conseguia mandar a pizza em 10 minutos. Ah, que legal, cara. Em 10 minutos estava saindo a pizza da cozinha, entrando pro motoboy, indo para fazer a entrega. Os motoboys acharam top. É lógico. Porque agora eles estão vendo a moto deles ali de frente, não tem que caminhar não tem mais que subir 20, escada. 30 passos, subir escada Exato. toda entrega, subir e descer. E... trazer esse conforto para a equipe traz muito mais produtividade também, né? Muitas vezes a gente não pensa nisso porque a gente tem outros problemas para resolver, David, mas é legal deixar isso aqui para quem está escutando o nosso podcast. Eventualmente, se você tem uma cozinha que tem uma temperatura mais elevada, isso diminui a sua produtividade. Afinal de contas, isso traz um desconforto para os seus colaboradores. Se você não tem um vestiário, se você não tem um lugar legal para eles se alimentarem, se você não trata bem o seu colaborador, tudo isso faz uma diferença muito grande na nossa produtividade e até na vontade que essas pessoas têm de trabalhar com a gente. Então, quando você cria uma nova estrutura ali, os seus funcionários vibram com você, você traz uma facilidade, uma agilidade, um conforto maior para que eles possam produzir mais. E aí, o que você está me contando é que passou a atender o cliente muito melhor, passou a entregar uma qualidade de trabalho muito melhor para os seus funcionários, e isso, com certeza absoluta, vai refletir no seu faturamento, no seu lucro, na sua forma de trabalho, né? É isso mesmo. O pessoal do atendimento do delivery, ele falou, gente, quando que a gente vai pra lá? Eu não aguento mais. Porque o salão, ele é barulhento. Às vezes o pessoal tava todo mundo cantando parabéns lá no salão. O pessoal do delivery tava aqui, putz, tô tentando resolver aqui com o cliente, com o motoboy, tentando ver o problema. Lá cada cozinha focada naquilo que tem que fazer. Por exemplo, saiu a pizza do delivery, é caixa. Saiu a pizza do salão, é bandeja. Não tem... É verdade. Agora, lá quando tava tudo junto, ele tinha que olhar a comanda, ver, é a pizza do salão, não é... Deixa eu ver, que pizza que é essa? E agora? Pra onde que eu vou? O que eu faço? Qual que é o próximo passo? Sim. Agora, cada um focado no que tem que fazer, sai rápido. Às vezes chega um balcão hoje lá no
no salão, onde é o rodízio, que muita gente vai para lá para fazer o pedido do balcão. E tava acostumado a esperar 20, 15 minutos. Hoje chega, comanda na cozinha, é só aquilo, pega, já faz. Em 5, 10 minutos já tá na mão do cliente. Que demais. Ele fala, nossa, mas já? Mas já tem cliente, eu ia dizer isso. Tem cliente que pergunta, né? Essa pizza já estava pronta de tão rápido que você está conseguindo fazer. David, me fala uma coisa. A gente falou aqui no início dessa nossa gravação que você foi meu primeiro cliente lá do portal Donos de Restaurantes. E eu me lembro que em um determinado momento eu quis fazer um trabalho mais próximo de alguns clientes. E aí eu selecionei os clientes que mais tinham resultado, os clientes que eu mais tinha afinidade, e eu convidei um grupo de 20 pessoas para fazer parte de um grupo que ainda não era o DDR, mas era um grupo de mentoria. E você, como membro fundador, né? Você é um dos membros fundadores. Quando eu te convidei para participar do grupo de mentoria, o que te motivou a fazer parte desse grupo? Qual era as dores que você passava, ou qual foi a esperança, qual foi a sua projeção, a sua visão sobre a formação daquele grupo naquela época, já que ninguém sabia se ia dar certo, ninguém sabia se ia ter resultado, afinal de contas, era um grupo ainda experimental. Como é que foi isso, essa sua decisão? Eu lembro que naquela ligação eu falei que eu queria alavancar o meu salão. Ter algumas ideias, e foi justamente nesse pensamento que eu entrei. Eu falei, eu quero alavancar meu salão, quero um trabalho mais próximo, eu posso arcar com esse custo, com esse investimento hoje, posso. E já confiava bastante no seu serviço, né? No seu trabalho, naquilo que você entregava. O portal, ele tem bastante conteúdo, e esse acompanhamento mais próximo foi bastante atrativo para mim naquela época. Que legal isso, né, cara? Porque agora, quando as pessoas veem, né, o meu trabalho, esse ano a gente fez um evento aqui em São Paulo e a gente levou quase 1.000 donos de restaurantes, mais precisamente 936 pessoas. Hoje o nosso grupo de mentoria tem 300 pessoas que eu acompanho diariamente ali nos grupos de WhatsApp, uma vez por mês nas nossas sessões de mentoria, 2 vezes por ano em encontros presenciais e em todos os outros as outras entregas do DDR. Confiar no meu trabalho agora é muito mais fácil do que nessa época que poucas pessoas ainda me conheciam. Apesar do portal, o meu trabalho ainda não era tão reconhecido no Brasil inteiro, e você foi um dos que acreditou. Sou muito grato por isso. Resultados, Marani. Resultados dizem muito. É verdade. Quando eu entrei na Pubra, eu via você falando, meu restaurante aqui cheio. E do jeito que você falava, eu falava, quem que é esse cara? O que ele tá falando? Comecei a observar o que você fazia, o que você tinha. Era francesinha na época, você fazia live, e eu ia acompanhando e seguia e via o que você tava fazendo e adaptava pro meu negócio também, pros meus clientes, do meu jeito de falar. Fazia também, trazia resultado. E conforme você fez você também sempre se espelhou em gente grande. Eu lembro que quando você foi lançar o portal, você falou, vai ser um tipo de um meu sucesso para donos de restaurante. Eu já seguia o Flávio Augusto. Cara. Sim. E eu já sabia o que era esse meu sucesso.com, eu era cliente do meu sucesso também. E falei, mano, tá dentro. Esse cara tem uma visão boa do que tá falando. E o treinamento lá do WhatsApp Business, por mais que eu já fazia... O WhatsApp não, era Facebook Business, né? Eu já fazia algumas coisas que tava ali, tipo, alinhou pro que eu precisava fazer, pro digital, mas tudo foi através de resultado. Então, tudo que eu fazia, via você fazendo, tinha resultado, e aí fazia até algumas coisas espelhado no que você fazia, tinha resultado, trazia resultado. Então, porque é um acompanhamento mais próximo, talvez não dê resultado. Você falou, é um grupo experimental, vai ser um teste. Obrigado pela confiança, agradeceu naquele momento e falou, vamos fazer esse salão bombar. Bombou, aí, né, cara? E aí, quando você passou essa confiança de que podia fazer. Sim. Igual hoje, por exemplo, eu tenho uma pizzaria, muitos clientes, eles confiam pagar antes. Você confiaria fazer o Pix antes de receber seu produto? É verdade. Para qualquer pessoa? Não, é para aqueles lugares que você confia mais. Para aquele lugar que você sabe que existe, para aquele lugar que você sabe que vai te entregar aquilo que você espera.
Essa confiança que eu tive naquele momento em você foi o start para poder entrar. Quando eu entrei no grupo, que eu vi pessoas, o grupo no geral, que tinha a troca de informações, a troca de ideias, já começou a ter resultado ali da primeira mentoria para frente. Então, curso, livro, treinamento, tudo, se tiver um retorno, paga. É verdade, cara. E você se destacou muito e se destaca no nosso grupo, em primeiro lugar, porque você está sempre ajudando outras pessoas. Eu vejo o quanto você se empenha em ajudar outras pessoas que precisam dessa ajuda. E o quanto você cresceu em faturamento, o quanto você cresceu como empresário, o quanto você cresceu como pessoa nesse tempo. Então, é muito legal. Para mim, é muito gratificante ver o seu crescimento. Parabéns por isso. Que bom. Também vi o seu crescimento, acompanhei de perto o seu crescimento. Cara, você fez parte de tudo, e fico muito honrado de estar perto, de ser amigo de uma pessoa assim, de estar trabalhando junto com você. Que legal, cara. Me conta agora, a gente já vai caminhando agora para o final do nosso podcast. Me conta quais são os seus planos futuros. Quais são as suas visões agora? O que você tem pensado Eu sei que você empreende em outros segmentos também, você junto com sua família, com sua esposa. Mas eu quero que você me diga o que você tem pensado para o futuro. Você pensa em abrir outras casas? Você pensa em abrir outros negócios? Como é que tá a cabeça do David? Tá milhão. Minha cabeça ela não para. Eu tô com um projeto para dentro do restaurante de fazer um BI. Fazer um BI já integrado com o sistema, trazer os principais dados, principalmente voltado para um CRM. Isso é um plano mais pro Ainda tech. mais você, que é tão orientado a dados, né, cara? O meu é mais voltado para essa parte tech. O restaurante, hoje, eu vou fazer uma reforma no salão principal, não onde é o rodízio hoje. Ficou para o ano que vem a gente fechar uns dias para fazer essa reforma e fazer uma reinauguração. Tá bom. O delivery eu quero que continue alavancando e crescendo. A gente vai dar um foco maior. Já voltei a estudar o iFood, já mexi alguns pontos que eu não vinha mexendo há muito tempo, que precisou ser revisto. Quero que você explore isso lá com o Lucas, com a Patrícia, dentro do DDR Master. Para voltar a alavancar a venda do delivery. E esse delivery foi exatamente o teste para abrir novos restaurantes, né? Como que é uma segunda casa? É uma segunda casa. É uma segunda, por mais que seja um braço, é uma segunda casa. Claro que é. Então a gente já tá tratando ela quase toda separada, comprando os itens. Eu analisei, eu marquei, planilhei todos os custos. Falei, se eu for abrir uma outra casa, eu vou gastar X. Então já sei quanto de dinheiro que eu preciso para me preparar melhor e inaugurar uma terceira, quarta casa, quem sabe com mais pé no chão. Que legal isso, cara. Parabéns. É isso. A gente tem que sempre pensar nos nossos próximos passos, o que a gente vai fazer, criar essa visualização, e essa parte que você tem documentado aí faz muito sentido para que você tenha referências e tenha, inclusive, mais confiança para esses próximos passos. David, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando aqui no Spotify. Para você que está no Spotify, já segue o nosso canal aqui. Para você que está no nosso YouTube, segue também o nosso canal para que você possa assistir os próximos episódios. Eu quero que você faça duas coisas, David. Em primeiro lugar, deixa o seu @ para as pessoas te acompanharem e depois deixa uma mensagem final para a gente. Instagram é @fogaçaspizzaria. Se você jogar @fogaça, já aparece eu primeiro, a Fogaças Pizzaria, depois o chefe Fogaça. Aí sim, cara! Isso é incrível, parece. O chefe Henrique ficou em segundo lugar agora. Pô, um abraço pro Fogaça lá, que agora tá em segundo lugar, depois do David. E uma mensagem que eu deixo pra vocês, gente, é estude, busque referência. Aquilo que a gente coloca dinheiro para trazer mais conhecimento, às vezes uma coisa que a gente aplica que melhora 10%, esses 10% que trouxe de resultado para o nosso negócio, pagou aquele treinamento. Busque referência, porque se você não souber que tem outra pessoa fazendo aquilo que você quer fazer, às vezes você acha impossível ainda. Então, quando você busca, sabe o caminho, conhece o que fazer, fica mais fácil trilhar, ou tá perto de pessoas que tá tendo os mesmos desafios que você. E às vezes até por um problema que você está passando, aquela pessoa ou outra pessoa que já passou por isso, facilita muito seu caminho.
eu uso muito que eu estive em ombro de gigantes para enxergar mais longe. Que é por isso que eu cheguei onde eu cheguei hoje. E eu consigo ver também mais além. Porque eu tô perto de pessoas maiores que eu. Que demais, hein? Finalizou aqui com uma mensagem muito legal, cara. Parabéns. Obrigado. Líder, pra você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.